Fala pessoal, vamos para mais um vídeo. Pegue o caderno de vocês, o livro. Vamos para o nosso último capítulo, que é o capítulo 4 da frente C, o Brasil e a globalização. Tá ok? Qualquer dúvida, vocês podem anotar aí e a gente vai discutindo. Primeiro, para a gente falar sobre o Brasil e a globalização, vou dar uma introdução da globalização, que eu também tratei um pouco na aula passada. Vamos lá? Acredito que são temas que vocês já vão pensar. Quando surgiu a globalização? Gente, alguns estudiosos, alguns historiadores dizem que a globalização ela surgiu durante as grandes navegações. Por quê? Até as grandes navegações, a população do mundo ela se concentrava muito nessa região aqui, ó, próxima à Europa, pegando Europa, Ásia e África, essa região aqui. Europa, parte da África e da Ásia. E aí eu tenho uma visão de mundo chamada visão de mundo eurocêntrica, com a Europa sendo o centro do mundo. Nessa visão eurocêntrica, as pessoas não tinham noção da dimensão do tamanho do planeta Terra. Tudo que eles tinham de dimensão de terras emersas eram terras que eles tinham ido e voltado e tinham tido noção visualmente falando. Não se tinha tantos mecanismos de localização, enfim, que eles pudessem lançar mão para conhecer terras que eles não conheciam, que eles não tivessem ido. Não. Eles só conheciam terras que eles tivessem ido e voltado. A mesma coisa acontecia com a porção de terra de águas, os oceanos. Eles não tinham noção do tamanho da massa oceânica do mundo. Então, a visão eurocêntrica, ela limitava um pouco a cosmovisão, a visão de mundo que esses povos tinham. Aí, a partir, sim, das grandes navegações, eles começaram a perceber que havia muito mais terras emersas, que havia muito mais porção de água, e a visão de mundo deles já foi cada vez mais ampliada. E aí, já na visão dos estudiosos mais atual, a globalização ela pode ter iniciado embrionariamente lá nas grandes navegações, mas ela só consegue se consolidar e ganhar cada vez mais evidência a partir das inovações tecnológicas que foram surgindo a partir dos anos 70. Então, foi a partir dos anos 70 que a globalização ela tornou-se cada vez mais evidente, por meio de transportes, as telecomunicações. Olha que interessante. Até as grandes navegações, para fazer uma viagem intercontinental entre Londres e Portugal e Brasil, demorava-se meses, às vezes sem garantia de que a pessoa poderia chegar no seu lugar de origem. Então, essa percepção de tempo e espaço era bem grande e limitada. Já com o avanço da tecnologia, hoje, você pode ir de um continente ao outro em menos de 12 horas, em 12 horas, 14 horas. Ou seja, há uma modificação na percepção de tempo e espaço. E aqui, ó, trouxe esse desenho para vocês verem. A impressão que dá que o mundo está diminuindo, mas é só uma impressão. A globalização faz com que os espaços geográficos eles estejam cada vez mais conectados, facilitando o trânsito de pessoas e mercadorias nos espaços geográficos. Isso dá a ilusão de que houve um encurtamento da distância entre um espaço e outro, mas não houve. A distância geográfica continua a mesma, mas os avanços tecnológicos fizeram com que as pessoas transitassem, as mercadorias com maior velocidade. Então, isso ganhou uma percepção nova de tempo e espaço. Principalmente nas telecomunicações. Hoje, em tempo real, você consegue ter informações que está acontecendo na China. Hoje, você pode, em tempo real, falar com um amigo teu que pode morar em outro país, ou em outro estado, em outra cidade. Isso tudo dá uma ilusão de que todo mundo está conectado. Ilusão não.
dá a impressão de que todo mundo está conectado, interligado. Tá ok? E aí eu tenho os principais impactos da globalização, que é a uniformização dos hábitos, ou seja, cada vez mais os hábitos dos países ricos, eles são difundidos aos países pobres. Um exemplo clássico é aqui o modo de alimentação. Por exemplo, McDonald's, fast food. Fast food é um tipo de cultura de alimentação inerente aos estadunidenses, mas hoje no Brasil já é normal e no mundo todo é normal. Então, uma cultura que nasceu nos Estados Unidos foi propagada por todo mundo. Se você for pensar o modo da gente se vestir, o modo da gente se expressar, até mesmo os vocábulos em inglês que a gente vai inserir no dia a dia, tudo isso é o quê? Uma impregnação da cultura que não é nossa. Ok? E isso dá aí o início do processo de aculturação. O A é um prefixo de negação. Então é perda da cultura. Perceba aqui, ó. Cada povo tem um estilo de vida, ó, uma cultura diferente. Mas aí, ó, um país hegemônico aqui é o Tio Sam, na América, ele vai tornando todo mundo igualzinho. Esse é o processo de aculturação, quando o homem ou um povo ele acaba perdendo a sua identidade original, nativa, e assume uma cultura que não é dele. Se você for pegar o teu celular, a maioria das músicas da sua playlist vai ser música internacional, ou grande parte dela. A maioria dos filmes que você vai assistir na Netflix não são filmes nacionais. Percebam, esse processo de aculturação ele acontece de forma subliminar, não é algo escancarado à força, não. É uma coisa que vai acontecendo de forma sutilmente e aos poucos vai inculcando em nossa mente um modo de pensar, um modo de ser que não é inerente ao nosso povo. A aldeia global é a ideia de que todo mundo está numa grande aldeia. Quando você pensa em aldeia, você pensa em várias oquinhas, uma do ladinho da outra. E a aldeia global é isso. É a ideia de que o cara, uma pessoa, uma mulher, exemplo, uma namorada, que mora em outro continente, em outro estado, você pode namorar com essa pessoa e a impressão que dá é que a pessoa está do teu lado, porque você conversa com ela o tempo todo, você vê pelo WhatsApp o tempo todo, pela videoconferência. Ou seja, essa ideia é uma falsa ideia, tá, gente? De que todo mundo está muito pertinho, isso é ocasionado pelo avanço nas tecnologias das telecomunicações, que faz com que a informação ela circule muito mais rápido. Por exemplo, antigamente, quando a pessoa ia se comunicar, usava carta. Eu mandava uma carta, demorava-se algumas semanas para a pessoa receber. Possivelmente, a informação que eu enviava naquela carta já era ultrapassada quando a pessoa recebia. Hoje não é assim mais. Hoje, em tempo real, você sabe de tudo que está acontecendo no mundo todo. E aí, agora a gente vai falar sobre o Brasil. Embora o Brasil seja um país emergente e ele tenha bastante acesso à globalização, ela é bem evidente aqui no Brasil. As pessoas e as informações transitam muito fácil. O Brasil acaba sendo muito influenciado pelas outras culturas, principalmente pela norte-americana. Isso é prejudicial para nós. A economia do país também, ela, após romper com a dependência comercial com Portugal, ele começa a viver a partir da Revolução Industrial, do capitalismo financeiro, um outro tipo de dependência, uma dependência dos países ricos. Isso se deu a partir da abertura do mercado interno ao mercado externo, com a vinda das grandes das transnacionais, empresas transnacionais. A gente só trocou de dependência. Agora a gente depende de outros países ricos, e não apenas de um. Gente, mas também trouxe um desenvolvimento econômico, gerou emprego, tudo bem, tá? Mas a dependência econômica continua.
Alguns fatores que o Brasil ele viveu viveu um tardio processo de revolução industrial. E alguns fatores que a gente pode mensurar aqui viveu um processo de colonização por exploração. Então ficou muito tempo sendo uma colônia de uma metrópole. A mão de obra era escrava, então não tinha mercado consumidor. Para que viver revolução industrial? Não tinha muito interesse da elite agroexportadora. Por quê? A elite agroexportadora da época colonial via que era mais interessante e rentável investir nos latifúndios agrícolas do que propriamente em fábricas. Ok? Então, viveu um processo de colonização por exploração, mão de obra escrava, não tinha mercado consumidor e era mais vantajoso para a elite agroexportadora da época não viver a Revolução Industrial. Por isso que viveu um tardio processo de Revolução Industrial. Aí sim, com o fim da Segunda Guerra Mundial e com a vinda de algumas empresas transnacionais para o Brasil, e também pelos investimentos de empresas estatais, o Brasil ele começou a viver um crescimento econômico muito significativo, principalmente no que se refere à infraestrutura, porque o país começou a investir em rodovias e ferrovias, em portos. As rodovias hoje no Brasil são o principal meio de transporte e é a rodovia que promove a integração entre os estados brasileiros. Então isso é importante para o Brasil. E os portos, principalmente, porque 90% de tudo que o Brasil comercializa com os outros países é escoado, é vendido, é enviado pelos portos. Então, os portos são muito importantes para nós. E agora os aeroportos, mais próximo da gente agora os aeroportos. Gente, deixa eu ver se aqui tem mais um. Calma aí. Vou continuar o próximo slide no próximo vídeo, tá ok?